Muito bem, pessoal. Só confirmando, compartilhado. Tá sim. Sim. Beleza. Então, nós falamos ontem, né? Começamos a falar dos corticoides, falamos aí do mecanismo, né? Falamos daquele mecanismo de feedback. Uma coisa, gente, que eu queria ressaltar. Lembra que eu falei que quando nós fazemos uso, né, de um corticoide exógeno, então a nossa concentração fisiológica e cortisol vai ficar alta, né? E aí leva a um feedback negativo, não é isso? Para a hipófise reduzir a liberação do ACTH, certo? Consequentemente, diminuir a ativação das adrenais. E isso aí pode, a longo prazo, levar até uma atrofia das adrenais. Né? Muito bem. Quando nós utilizamos um corticoide, tá? Qualquer uso aí, menos o inalatório, menos o nasal aí em solução aquosa, né, que eu falei com vocês. Mas quando a gente faz uso sistêmico no cortisol, nós devemos utilizar sempre a administração de manhã, tá? Fazer uso sempre de manhã. Por que fazer uso de manhã? Porque fisiologicamente, tá? O hipotálamo, ele começa a liberar o hormônio estimulador hipofisário lá para meia-noite, 1 hora, durante o sono. E de manhãzinha, tá? Ele já está estimulando, né, a hipófise, e a hipófise estimulando as adrenais. E por que isso? Porque o cortisol nosso endógeno é secretado e liberado de manhã, de manhãzinha. Para quê? Porque o cortisol, ele é algo que vai nos preparar, nos proteger para o nosso dia. Né? Então, o pico de secreção, o cortisol, é de manhã. Certo? Muito bem. Então, se eu tenho um pico de cortisol fisiológico de manhã, tá? Eu devo fazer a administração exógena de manhã. Por quê? Porque aí a dosagem vai ficar alta, mas aí o nosso organismo, ele entende que essa alta é fisiológica. E aí esse efeito de feedback negativo é menor. Ok? Então, eu corro menos riscos de ter esse feedback negativo. Entenderam isso, gente? Então, eu prefiro sempre ter a administração de manhã. Só um minutinho, por favor, gente. Um minutinho só, por favor.
Desculpa, gente, é BO. Como dá BO aqui? Meu Deus do céu. Desculpa. Muito bem. Então, gente, essa taxa de cortisol de manhã alta, né, isso favorece, então, para diminuir o feedback negativo, de inibir o ACTH e diminuir o efeito sobre as adrenais, né? Então, isso é importante para que façamos as administrações de corticoide de manhã, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Fazer a administração de manhã. Bom, quais os efeitos adversos? Ocorrem em doses elevadas, né? Ou administrações prolongadas. Então, esses efeitos adversos, tá? Sempre vai estar acontecendo quando em doses altas e quando está administrado por períodos prolongados. Supressão da resposta a infecções ou lesões, né? Então, isso é muito importante. Os corticoides, eles são imunossupressores, né? São imunossupressores. Diminui a defesa nossa, né, do organismo. Então, nessa queda de resposta imunológica, pode surgir aí organismos oportunistas, né? E aí você pode ter uma infecção, alguma coisa, e por baixa defesa, a coisa pode evoluir, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Em razão da supressão da resposta, tá? A interrupção súbita após o tratamento prolongado resulta em insuficiência suprarrenal. É isso que a gente comentou agora, e eu já comentei ontem e volto a repetir, né? Quando você usa, né, por um tempo prolongado, quando você usa com uma dose alta, né, esse efeito de feedback negativo sobre a hipófise e sobre a adrenal vai resultar numa insuficiência da suprarrenal. Ela vai atrofiar, né? Então, isso daí é importante. É importante o quê? Na hora de fazer o desmame, na hora de suspender o tratamento. Você precisa ir fazendo muito lentamente. Tem alguns autores, tá, que frisam que a retomada, o desmame para reverter a atrofia pode durar até 6 meses. Em alguns casos mais graves, 6 meses para reverter a atrofia e mais 6 meses para voltar à secreção fisiológica. Veja só o tempo, tá, que isso pode levar. Mas eu não estou falando isso, gente, de um uso aí corriqueiro que a gente usa para algum tipo de uso clínico. Tá? Isso aí é para quem usa isso aí de forma crônica, né, muito tempo, tá? Para lúpus, né? Alguma coisa assim, tá? Então, o uso pode provocar que a interrupção súbita pode dar aí a insuficiência. Efeito mineralo corticoide foi o que nós comentamos ontem, né? Que os receptores, tanto o mineralocorticoide quanto o efeito glicocorticoide, são dados por receptores, né?
Um minutinho só, gente. Por receptores. E os receptores são muito precisos. Não deixa as meninas resolverem isso lá sozinha. Fala para a Brenda resolver isso, tá? Não, eu só estou conversando aqui, eu estava perto agora. Tá, cuidado com o que elas falam aí, depois você vai dar zero, tá? Tá bom. Tá, obrigado. Imagina. Então, os receptores mineralocorticoides e os glicocorticoides são muito parecidos, né? Quanto maior a potência desse corticoide, maior a sua especificidade. Mas mesmo sendo um corticoide potente, mesmo tendo alta especificidade para o receptor glico, quando você usa com uma dose maior ou quando você usa por muito tempo, ele acaba saturando o receptor glico e vai passar também a se ligar ao receptor mineralocorticoide, porque os dois são muito parecidos, são da mesma família, né? Então, isso daí leva ao efeito minerado, tá? Essas pessoas que falam, eu não vou tomar o corticóide porque engorda, porque incha, isso aí é besteira. Isso aí, numa dose clínica, tá, de poucos dias, não vai produzir isso. Tá? Isso aí é mais chilique. Ok? Agora, se o corticóide for menos potente, um corticóide mais... Quanto menor a potência dele, né, mais chance de ter esse efeito mineral do corticoide. Muito bem. E por isso também que aumenta a pressão, as coisas todas. Aí uma coisa vai puxando outra, né? Osteoporose, né? Quem faz uso, tá, de corticoides por tempo prolongado ou altas doses, tá sujeito a ter, sim, osteoporose, né? E provocar fraturas. Eu acho que eu já falei isso ontem com vocês, né? O corticoide ele tem uma tendência a diminuir a atividade dos osteoblastos e aumentar a atividade do osteoclasto, tá? Então, aí é complicado, né? Pode surgir, sim, esses efeitos. Ok? E uma coisa que acontece, gente, o uso de corticoide pode levar a um efeito na irrigação dos ossos. Podem levar a uma necrose na cabeça do fêmur, tá? Isso pode acontecer, gente, principalmente em pessoas que fazem uso de corticoide, tá? E tem aí vamos supor, fica por longos períodos imobilizado ou em alta altitude, né? Vamos supor, se você vai viajar de avião, né, por longo período, você fica imobilizado, pressão, aquela coisa toda, e isso vai prejudicar mais ainda, né? Porque tem um aumento da responsividade aos efeitos pressores, né? E diminuição de prostaglandinas. Então, esse efeito é importante, tá? Os corticoides podem provocar necrose em cabeça de fêmur. Esse efeito, gente, não é a longo prazo. Esse efeito pode se instalar a curto prazo, tá? Numa viagem meia longa aí que você faz, você pode ter essa complicação. Então, tem que tomar muito cuidado quem faz uso, tá, de corticoide, tá? Sempre está o quê? A movimentação, tá? Para acelerar a circulação, né? Para aumentar a irrigação.
tá? Isso é perigoso. Tem um exemplo aqui até de um colega farmacêutico, que foi aluno aí das primeiras turmas. Ele usava muito corticoide e ele foi a serviço para a China, né? Chegou lá, ele teve que sair de maca, não conseguia andar. Teve um problema sério na cabeça do fêmur. Ele teve que fazer um tratamento prolongado, ficou muitos meses aí com muita dificuldade para caminhar, justamente por causa do corticoide, desse efeito aqui. É complicado. Então, aqui só está falando da resposta, né, que nós temos, né? O hipotálamo, ele libera o hormônio estimulante, que estimula a hipófise, né? E a hipófise vai liberar o ACTH, que estimula as adrenais. E aí o cortisol, por feedback negativo, inibe tanto o hipotálamo quanto a hipófise, tá? E aí a gente tem alguns centros, né, que acaba também inibindo, né? Estímulo, o cortisol também inibe o estímulo de macrófagos sobre citocinas, né? E aí todo esse mecanismo. Mas aqui o que eu quero só frisar para vocês é que o cortisol ele gera esse efeito de feedback negativo. E o cortisol também inibe os mediadores da inflamação, eicosanoides, serotonina, o PAF, a bradicinina, tá? Ele inibe tudo, por isso que ele é um anti-inflamatório potente, tá? Inibe também aqui, né, as citocinas pró-inflamatórias. Então, veja que, e sem essas citocinas, você acaba tendo estímulo desses centros. Muito bem. Os corticoides, eles podem também levar, né, a uma hiperglicemia, tá? Os corticoides, eles tendem a ter um efeito antagonista da insulina e promove a gliconeogênese. Então, eles diminuem o consumo periférico de glicose, tá? E aumenta a produção de glicose. E aí a gente acaba tendo aí o efeito, o aumento da glicemia. Atrofia e fraqueza muscular. O cortisol, os corticoides, eles estimulam o catabolismo proteico muscular. Você pode ver que pessoas que tomam muito corticoide têm uma tendência a ter os músculos, né, as pernas finas, os braços finos, né, pelo catabolismo proteico, tá? Isso gera uma atrofia e fraqueza muscular. Isso aí é o corticoide que faz, tá? Em criança, o efeito inibitório metabólicos, as proteínas e hormonais, pode resultar em inibição do crescimento. Criança que toma muito corticoide, né, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, ele pode ter, sim, aí um comprometimento, tá, no crescimento. E pele. O corticoide, ele tem a tendência a provocar atrofia da pele. E quando ele gera essa atrofia, a pele acaba esgarçando, né? Onde vai surgir as estrias cutâneas. Normalmente, as estrias aparecem mais a nível, né, de cintura, de coxas, em mulheres aparece muito a nível de seios, né? Então, isso aí é um efeito também do corticoide. Acnes e cicatrização lenta,
eu acho que eu comentei ontem com vocês, né, que a cicatrização é retardada, né? A gente até utilizava aplicações de corticoide para evitar os queloides, né? Então, isso é importante, tá, gente? Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo bem? Tudo bem. Cardiovascular, hipertensão, infarto do miocárdio, AVE, fragilidade capilar. Veja, gente, à medida que esses corticoides, tá, eles aumentam a glicemia, eles aumentam o efeito mineralocorticoide, a retenção de sódio, de água, tudo isso, tá, vai contribuir para a hipertensão. A glicemia, gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso em atenção ou em alguma outra área, mas uma das grandes causas hoje de infarto do miocárdio é diabetes. Tá? Então, a hiperglicemia está sendo uma das causas preocupantes de infarto, tá? Tanto em homens quanto em mulher. Tá? E aí vem as complicações, AVE, né, o acidente vascular encefálico, e a fragilidade capilar. Você pode ver que muitas pessoas que fazem uso de corticoides aparecem, né, aquelas manchas escurecidas, né, que muitas vezes fica parecendo aquele sangue pisado, né? Isso é fragilidade capilar. Ela não pode esbarrar em nada que fica tudo roxo, fica aquela mancha, né? E muitas vezes até espontâneo, começa a aparecer aquelas manchas. Então, tudo isso é fragilidade capilar, tá? Que isso é muito acentuado com o catabolismo proteico, tá? Os olhos. Aumento da pressão intraocular por aumento do humor aquoso maior durante o dia. O corticoide, ele tem um efeito sobre os olhos, principalmente em pacientes diabéticos, que já agrava mais, né? E míope, tá? O corticoide, ele tem a tendência a dificultar a drenagem do humor aquoso. Vocês lembram? Nós temos, né, aqui na frente do olho, a córnea, né? Aqui na frente. Aí nós temos um espaço e temos o cristalino, né? Depois um outro espaço e a retina. Então, entre aqui a frente do olho, a córnea e o cristalino, tem um líquido. Esse líquido é o humor aquoso. Aqui atrás é outro líquido, né? É o humor vítreo. Esse humor aquoso, ele é sintetizado e drenado por canalículos, né? Aqui perto do cristalino, para que ele seja constantemente renovado. E por que isso? Porque a função dele é limpar o cristalino, né? Deixar sempre o cristalino limpo, removendo células, né? Removendo impurezas que podem impregnar no cristalino. Essas aberturas laterais, esses canalículos, né, que a gente chama de trabéculas, é controlado por um músculo, que é o músculo ciliar. O músculo ciliar,
é que aumenta ou diminui a drenagem. O corticoide pode influenciar nessa drenagem, tá? Tornando esse humor mais viscoso e dificultando a drenagem dele. Se dificulta a drenagem, esse humor aquoso acaba se acumulando aqui dentro, aonde vai aumentar a pressão intraocular, que é o famoso glaucoma, não é? Se aumenta a pressão aqui, exerce a pressão sobre esse cristalino, o cristalino exerce a pressão sobre o humor vítreo, que por sua vez exerce a pressão sobre a retina. E a pressão sobre as células da retina pode danificar e pode causar cegueira. Tá? Então tem que tomar muito cuidado no uso de corticoide, né? Para você controlar bem essa pressão intraocular. O aumento da pressão é perigosa. Esse aumento pode gerar, né, danos na retina. Tudo bem, gente? Tudo certo. Cinética. Os corticoides, gente. Antes de eu falar em cinética, gente, os corticoides, eles têm, eu acho que não vai estar aqui, não. Os corticoides, eles têm um efeito sobre células, né? A gente já falou isso ontem. Ele diminui a liberação de histamina pelos basófilos, pelos mastócitos, né? E isso é uma ação importante. E ele tem também, então, esse efeito também sobre a migração de células. Ele dificulta, né, a saída de células de dentro dos vasos, dos capilares, para chegar até o seu foco de ação, né? Então, isso daí é que leva ao efeito também anti-inflamatório. Só que também dificulta, né, aí a ação de células de defesa em alguma área que precisa ser combatida. Aí que surgem aquelas infecções oportunistas. Ok? Bom, os corticoides, eles são muito lipossolúveis, né? E eles podem ser administrados por várias vias. Qualquer via, ele é muito bem absorvido. Nós utilizamos muito a oral, a intravascular, intramuscular, a tópica, a intraarticular, né? E essa tópica entra também a intranasal. A intraarticular, alguns médicos, né, ainda usam aí a via intraarticular para tratamento, né, de joelho, articulação do braço, bursite, né, quando a inflamação é muito grande. Em alguns trabalhos, tem apontado que o uso dessas aplicações, tá, leva a uma fibrose, tá, no local da aplicação. Eu só vi algumas citações, tá? A gente precisa aprofundar, melhor aí, ver se isso, até que ponto isso chega a ser preocupante ou não, tá? Só sei que tem médico que não gosta mais de fazer esse tipo de infiltração, que a gente chama, tá? Mas tem indicação para isso. Inalatórios, né, onde entra, eu falei, o tópico, ou intranasais. Essa via é particularmente bastante utilizada hoje, muito, né, principalmente em casos de alergia e de asma, né?
E essa via, a característica dela, que a gente já falou sobre isso, é o pouco absorvido, né? Ela é muito pouca absorvida, tá? O corticoide, por essa via, sofre muito pouco absorção. E a gente já falou também, além de ser pouco absorvido, o pouco que é absorvido sofre o efeito de primeira passagem, né? Sobre aquele metabolismo pré-sistêmico, reduzindo muito mais ainda a chance de esse fármaco provocar algum tipo de efeito adverso. Ok? E o metabolismo hepático, né? Esses fármacos sofrem o metabolismo hepático e acabam se transformando. Muitos deles acabam dando origem a metabólitos ativos, né? Como o caso da prednisona, que surge a prednisolona, a metilprednisolona, né? São metabólitos, né? E pode ser metabólito até mais potente que o próprio fármaco, né? A cortisona gera o cortisol, a cortisona gera a hidrocortisona, e aí vai. Então, esses metabólitos. Ok? Esse metabolismo, então, ele é hepático. E aí, gente, do ponto de vista farmacológico, tá? Eu falei sobre os corticoides. E aí eu gostaria de saber o que vocês têm aí de perguntas, curiosidades, pode ser sobre tudo, tá? Sobre os anti-inflamatórios ou não. O corticoide tópico, ele é bem absorvido, sim, tá? Bem. Só que você pode até reparar em bulas, tá? Que a concentração dos corticoides tópicos é muito baixa, tá? É muito baixa. Então, dificilmente o uso, tá, de um corticoide tópico vai gerar um efeito colateral significativo, tá? Porque a dosagem é muito baixa, tá? Então, você tem que usar aí um tubo inteiro, né? Massagear todo. Então, assim mesmo, a concentração é muito baixa, tá? Por isso que não é preocupante, tá? Então, o uso frequente, tá? Pela dose ser baixa, é difícil você chegar a ter um efeito significativo, tá? A não ser que pessoas que usam diariamente, né? Para casos de psoríase e tal, ou não, usa todo dia, né? Você pode ter aí um comprometimento, sim, pode aparecer alguma estrias, algumas coisas, mas nada preocupante, Bia, tá? Nada que vá te causar aí lesões, tá? E você precisa analisar muito também, né, o risco-benefício, né? No seu caso, que você é alérgica, né? Você tem mais benefício do que malefício pelo uso dela. Você usa qual delas? Só por curiosidade. A mometazona? Mometazona, então, você está usando ela mais em dose baixa, tá? Ela é muito usada também para vias aéreas, tá? Os efeitos adversos dela são raríssimos, tá? Se fosse uma Dexa, metazona, que tem um efeito mais potente e tal. Não, ó, que você vai morrer, Bia, e eu sinto muito, você vai, tá? Você vai morrer. Agora, quando, só Deus sabe. Só Deus sabe, tá? Não vai ser por causa dela, não.
tá? Não vai ser, não. Tá? Fica tranquilo. Imagina. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Professor, o senhor comentou sobre o pico do cortisol, que acontece logo cedo, né? É por isso que a gente tem que colher o cortisol até as 8 horas da manhã? Isso, exatamente. Exatamente. Por isso que o exame de dosagem, né, de colesterol tem horário certo para você colher, né? Porque é a hora que você está com um pico mais alto, a hora que você precisa colher. Tá? Se você colher mais tarde, tá? Provavelmente o pico já está descendo. Porque ele vai de manhã e depois ele vai caindo. Chega à tarde, assim, tá muito baixo. Onde já começa aquele feedback negativo, já começa a estimular o hipotálamo. O hipotálamo começa a se preparar para estimular o hormônio estimulante, até liberar, até chegar na hipófise, até liberar o ACTH, até estimular a adrenal, já está amanhecendo o dia de novo. Entendeu? Ah, entendi. Tá bom. Obrigada. Tem que ser colhido de manhã, sim, que é o horário do pico. Mais alguma coisa, a gente pode perguntar também sobre Fine, tá? Se ficou aí alguma dúvida, alguma coisa, alguma curiosidade. Gente, um detalhe, tá? Associar Fine e corticoide, você aumenta muito a possibilidade de lesão gástrica, tá? Mas aumenta mesmo. Então, não deve associar Fine a corticoide, tá? Mais alguma coisa, gente? Posso interromper a gravação?